Olá, meu povo! Para quem não sabe, eu sou a Tamires de Nova Odessa e aqui no Papinho de Quinta a gente traz um papinho sobre audiovisual e o tema de hoje é representatividade LGBTQIA+, em filmes e séries. E para conversar um pouquinho sobre isso hoje descontraidamente, eu trouxe aqui o Bruno Jareta, que eu apontei pro lado errado, Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. e o Paulo Mendonça. Olá, como vocês estão? Eu tô postando no Instagram, tá? Não sou mal educado desse jeito. Lindo, lindo, Tipo, ó, perfeito. Nunca errou. Então, gente, para falar desse assunto que causa umas polêmicas, que causam umas revoltas, que dá uma esquentadinha no coração de algumas pessoas, a primeira pergunta que eu tenho para hoje é se vocês têm aquela memória afetiva do primeiro filme que vocês viram e deu aquela esquentadinha no seu coração, você falou, senti um momento de representatividade ali, ó. hum, Nossa, que que pergunta pergunta, boa e difícil. Não tenho. Não- que pergunta boa e difícil. Você devia ter mandado essas perguntas antes pra gente pensar. Ai, é assim, Olha, eu gosto do ao vivo, eu gosto daquele choque. pra não falar, teve um filme que eu assisti. Ai, acabei de lembrar de outro, mas esse filme é tão zoeira que eu não vou citar esse. Que é tipo. Nossa, eu não sei o nome desse filme. Preciso descobrir o nome do filme e a gente coloca aqui. Não tô recomendando pra ninguém assistir, porque é um filme cheio de putaria. Mas é interessante, porque ele é tipo um American Pie, só que gay. Gente. Nossa, gente, eu tinha esquecido que esse filme existia. Ele me veio agora na memória. E eu assisti, eu era muito novo. Eu não lembro que idade que eu assisti, mas eu assisti faz muito, muito tempo. E ele é interessante porque meio que ele realmente é um American Pie, porque o American Pie tem toda aquela construção de que as pessoas vão perder a virgindade no baile, né? Que é Uhum. aquela coisa americana de tipo, ai, no prom, que os casaizinhos. E o filme começa com todos acho que são quatro amigos que são gays, tipo, passa o baile e eles não conseguem perder a virgindade porque eles são gays. Tipo, então eles já sabem que são gays, não é porque, tipo, eles tentaram com meninas, não deu certo. Não, é tipo assim, pra mostrar como a juventude do homem gay é diferente da dos outros. É tipo, o timing é diferente, porque no momento em que todo mundo tava fazendo aquilo, eles não conseguiram fazer aquilo. Então meio que se passa, acho que depois, eu não lembro se é tipo nas férias de verão, eles começam um projeto pra tentar perder a virgindade, basicamente é esse. Tipo American Pie, mas eu preciso descobrir o nome do filme. Aí eu já volto. Deixa eu terminar de postar no Instagram, porque eu sou velho. Eu E. acho que essa. Ah, desculpa, não. Pode. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que eu acho que eu entendi por que essa pergunta é difícil. Porque não é uma coisa que, pelo menos no meu entendimento como gay, não foi uma coisa tão clara desde a infância, né? É uma coisa que Uhum. vai gerando muita confusão. Você não entende aqui. Pelo menos comigo foi assim, até eu me entender como gay. E então eu não olhava muito para isso. Mas especificamente do jeito que você perguntou, esse quentinho no coração, eu acho que a minha resposta, por incrível que pareça, eu não imaginava que seria essa, mas essa sensação eu tive a primeira vez com o Brokeback Mountain, que eu vi no cinema e foi um puta de um barulho na época, assim, e eu fui, não era alguém que eu entendia minha sexualidade ainda nessa época, já meio que suspeitava, mas não trazia isso socialmente para ninguém, nem para mim mesmo. E o filme me apresentou uma relação afetiva que eu não tinha visto antes em nenhum lugar. Então talvez tenha sido esse, mas não necessariamente que a forma como apresenta ali tenha gerado uma identificação em mim. Só foi uma coisa inédita que eu assisti. De que ano é Brokeback Mountain? Alguém lembra? Putz, deve ser 2005. Deixa eu ver. É, eu acho que é de 2005. Eu tava pesquisando hoje porque eu soltei essa caixinha de perguntas no meu Instagram, de tipo, filmes que trazem representatividade, que não pode faltar nessa conversa de hoje aqui. 2005, isso. E o pessoal falou Brokeback Mountain também. Então, eu acho que o Brokeback Mountain ele teve um papel muito importante por ter sido, acho que um filme assim, um blockbuster que tratou do assunto
e mostrou muita coisa, né? E eu acho que ele teve um papel socialmente importante. Eu não lembro se eu assisti ele em 2005 ou se eu assisti um tempo depois. Particularmente, Ai, mas é porque vocês já me conhecem, vocês já me viram falar em vários. Por quê? Eu não sei porque eu sou assim, tá, gente? Eu nunca superei a adolescência. Enfim. E eu lembro de eu ficar. Eu não gostei. Não é que eu não gostei do filme, eu gosto do filme, eu acho o filme bom. Mas eu lembro de ficar bravo. E isso é uma questão de representatividade também, tá? Que a gente pode conversar sobre isso. E eu fiquei muito bravo porque olha as migalhas que a gente tem. Eu lembro das pessoas ficarem emocionadíssimas, meus amigos falarem que choraram horrores, e não sei o que, e não sei o que lá, e blá blá blá. E eu falei assim, gente, em que momento daquele filme vocês se identificaram? Porque tirando que os dois são gays, vocês nunca pegaram um cavalo. Não, Vocês não têm nada de cowboy. Aquilo não tem nada a ver com nossa realidade. Tipo, eu lembro de sentir muito isso. Eu entendo a memória afetiva que algumas pessoas tenham, porque pode ter sido a primeira vez que a representatividade aconteceu, e ela foi importante, e isso eu não discordo. Mas ao mesmo tempo eu tenho esse problema com Brokeback, que é tipo assim, nossa, o quanto vocês se identificaram com aquilo, porque não rolou pra mim, assim. Eu fiquei assim, gente, não é um problema que eu vou passar na minha vida. Então, Paulo, mas no meu caso, eu acho que o que me marcou foram outras questões dos personagens. Por exemplo, eu vi no cinema com a minha namorada na época. Acho que isso já explica por que o filme, em algum ponto, marcou, né, na minha experiência. Porque eu Ah, estava vendo ali uma espécie de um futuro projetado se eu continuasse sem entender quem eu era. Tá? E a pergunta é Mesmo se ela sem ia. nunca ter tido essa cultura agro, como é o caso dos personagens. Tudo bem que a gente era do interior, né? Mas, mas a pergunta é se a sua namorada ia ser a Anne Hathaway ou se ela ia ser a Michelle Williams, né? Se ela ia ser a sofredora ou se ela ia ser a Afrontosa. afrontosa, a manda-chuva. A gente, eu juro que eu tô tentando marcar vocês. Eu sou devagar porque eu sou velho, tá? Eu tô desde o começo tentando fazer o mesmo stories. eu acho que a gente já trouxe uma problemática que estava na minha lista mental, porque eu não consegui fazer lista escrita para a conversa de hoje, que é essa representatividade migalha, né? Ai, Aham. amo. Olha o Jarito aqui Então, dedicado. sobre a representatividade migalha, uma das coisas que eu anotei aqui é o beijo do Félix. Porque Hum. eu lembro que essa mesma irritação que o Paulo teve, eu tive nessa época com o beijo do Félix. Porque ficou aquela comoção toda e, da mesma forma, eu entendo que é importante ter um beijo gay na novela brasileira, TV aberta, um produto extremamente popular, exportação da cultura brasileira para o mundo. Porém, eu falei, foda-se esse beijo, isso aí, tipo, a gente não precisa disso, sabe? Já tá. Eu não preciso desse favor que a Globo faça para mim. Então, assim, na prática, eu acho que a gente tem espaços para circulação cultural muito mais disruptivas do que a novela da Globo, a gente depender dela, né? Mas sim, não é uma coisa que eu vou condenar. Eu entendo que, assim, é que tá tão longe do ideal que quando tem uma migalha dessa, eles não vão querer, eles não vão conseguir meu parabéns, entendeu? Porque não tá fazendo mais que obrigação. Tá fazendo muito Uhum. pouco, inclusive. Ai, gente, acho que eu fiz certo. Acho que foi o Stories. Eu tô amando o. Eu me senti muito velho. Mas sim, eu Nossa, concordo. Eu nossa, nem que. lembro exatamente do caso do beijo do Félix. Mas o que eu lembro bem foi do beijo do Bruno Gagliasso, da novela. Ai, América. inclusive, né? América, de novo, cowboys beijando. Pelo menos esse era. Qual é que é? É porque é a figura do homem Do macho, né? machão, isso. Ai, que me lembra de outra discussão que eu tive essa semana com o Felipe sobre qual é dos homens héteros com cowboy. Mas enfim, isso é outra coisa. O Glauco Calcinha gosta. apertada. Depois a gente precisa conversar com o Glauco sobre isso. Qual é que é, mas enfim. E que eles gravaram a cena do beijo e ela foi proibida, ela foi cortada, nunca mostrou. E eu lembro de eu ficar puto na época, principalmente porque deixaram os caras gravar.
E não que isso fosse um problema, tipo, os atores, mas assim, os atores foram lá, se empenharam, fizeram toda a cena, e aí proibiram. Tipo, É. por que que fez isso, sabe? Proibisse antes, então. Enfim, mas não vem ao caso. É só, mas eu entendo essa coisa da migalha. E depois disso a Globo mostrou, mas alguma vez eu não lembro. Eu lembro que o primeiro, se eu não me engano, foi um beijo entre duas mulheres, mas era uma peça de teatro, né? Então teve ali um véu ficcional que dá um migué de que, olha, não é um beijo gay, é uma atuação. Depois, eu acho que do beijo do Félix até teve, sim, casais, Malhação apresentou coisas, A acho que mais, Malhação mas também teve. não segui acompanhando muito. É algo, na verdade, hoje a Globo tem personagens, por exemplo, discute outros personagens LGBT, né, mas de um modo bem mais interessante do que no começo. Então tem essa evolução, sim. Eu sei que o caso de lésbicas, né, já aparece há mais tempo na Globo. Eu lembro em Torre de Babel tinha um casal, só que acho que elas foram mortas. Foram mortas que o público não aceitou, explodiram as duas no shopping. Explodiram as duas no shopping. No começo da história, explodiram as duas, porque o É. público não gostou. E eu lembro também da novela. Ai, que tinha as duas meninas, elas estavam numa escola que tem uma cena maravilhosa de uma menina. Ai, que tinha uma menina que era preconceituosa na escola, que era filha da diretora, ou uma das duas que era lésbica, era filha da diretora. É Mulheres Apaixonadas? Eu acho que foi Mulheres Apaixonadas, Eu acho que o é. do teatro Eu lá, acho do que beijo. foi. Eu não Ai, tô agora não lembrando sei. muito bem agora, porque eu sou. Eu não sou tão noveleiro, eu já fui, mas não sou mais, Então, então eu não posso te dar detalhes. Mas eu lembro que a Globo já teve há um tempo, assim, mas assim, é sempre aquela coisa, é sempre perigoso. Tem o caso do Clô, que, então. que é um. Esse era Teve, outro tópico também. Essa representatividade escrachada, não só escrachada, mas como é que eu posso reformular essa frase? É caricato. Caricato, Caricato. essa é a palavra. Porém, contudo, entretanto, isso não me incomoda tanto, porque assim, dentro da comunidade, conhecendo, a gente sabe Uhum. que também tem. Tipo, tem pessoas que são mais caricatas, então tá tudo bem você representar elas. Me incomoda talvez um pouco mais ele ser meio chaveirinho de hétero. Pra quem não conhece, pros héteros que É, estiverem assistindo, vamos lá. Chaveirinho de hétero é o gay que tá sempre andando, normalmente com uma mulher, e ele faz tudo em torno daquela amiga. Então ele não tem a vida própria, ele é tipo o chaveirinho dela. Ele tá sempre e tem acompanhando ela. amigas que te colocam nessa posição, do tipo, começa um relacionamento, desaparecem, aí aparece um ano depois, amigo, preciso conversar, preciso dos seus conselhos, porque não sei o que tal. É isso, você está sendo coadjuvante da existência dela, assim como numa sessão da tarde estereotipada. Tem um documentário que é o The Celluloid Closet, que fala sobre, historicamente, como esse tema era proibido nos filmes nos Estados Unidos e como que os diretores e as diretoras tinham um jeito criativo de colocar isso mesmo quando era proibido e tal. E um dos entrevistados, que é alguém, eu não lembro exatamente quem era, mas alguém da área do cinema lá, que trabalha nos filmes blockbusters, fala exatamente isso, Paulo. Ele falou assim, que os cissis, né, ele usa o termo cissi, não me incomodava porque eu sou o cissi, então eu me via representado nessa caricatura feita. Mas o problema é só ter essa. Uhum. E aí, a gente tem aqui no Brasil a pornô chanchada, que foi um movimento cinematográfico industrial super forte no Brasil, que reforçou esse estereótipo, porque era Uhum. a bichinha afeminada, o problema não é ter a bichinha afeminada, nós somos também bichinhas. O problema é você só ter a bichinha afeminada e sempre levar a discussão para esse lado, né? E sempre representadas por pessoas que não são bichinhas, né? Então, e aí? Uhum. Né? Você traz isso pensando também na população trans, pensando nas outras letras do alfabeto, só reforça as violências que todos sofremos. Né? Então, esse é o Exatamente. problema. O problema não é ter, o problema é só ter isso e só ter de um jeito ruim, né? Sim. Exatamente. Tanto que nesse ponto o Félix talvez fosse um disruptivo, eu tô com essa palavra
na cabeça. O Felipe falou várias vezes essa palavra essa semana, e aí agora eu tô com essa palavra disruptivo, então vai ser várias vezes na live, eu vou ser disruptivo. E o Félix foi um Tudo bem. pouco porque ele era um vilão, o que não é novidade, homens gays sendo, tipo, vilões, tanto que... Ai, eu li alguma coisa sobre isso esses dias, ai, não foi você que me mandou, né, Tamires, pra me preparar pra live? Diga. Um negócio falando sobre alguns. Não imagina, olha só, eu me preparei, eu estudei pra vir pra cá. Não, eu vi uma lista, tô preparado. Eu vi uma lista, mas foi meio por acaso, eu esbarrei nela no Instagram de estereótipos, coisas que fazem tipo de representatividade. E uma delas é vilões afeminados, tipo da Disney. A gente tem o Scar, o Jafar, Úrsula. 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 Então, tipo, eu não lembro muito bem da Úrsula, mas eu concordo. E do que eu Confio. lembro. E aí tem essa coisa de tipo, isso não é novidade, mas talvez uma novela fosse. Então o Félix foi um pouco disruptivo nesse sentido, e ele não era tão caricato. Eu acho até que ele fica um pouco mais depois, mas ele não era tão caricato, assim, ele tinha eu não sei se caricato, eu acho que tipo esse Cici que você falou, o gay efeminado, ele não era tanto assim. É E que tem um problema com isso, que é o seguinte: quando você coloca vilões, antagonistas, malvados no papel, coloca nesse papel os personagens LGBT, você não está falando isso diretamente, mas você corrobora para pessoas que falam coisas do tipo: não, eu te aceito, eu não sou, se você fosse um bandido, você é meu filho, eu vou te aceitar. Do tipo, coloca na lista de crimes e Sabe? pecados. Então, é Uhum. errado ser gay, mas nós temos que aceitar todo mundo do jeito que as pessoas são. Se você fosse prostituta, você seria minha filha. Então, se você é lésbica, tudo bem, eu te aceito. E você reforça isso. Novamente, violência. Violência de todas as ordens, não só física, né? Eu pensei Então, aqui no vilão das meninas superpoderosas, a Ailey. O him. Him. Eu não sei também qual que é o pronome ali, que a gente tem que usar. E é fantástico, inclusive, porque eu nunca entendi esse vilão. Eu acho que até hoje, minha cabeça, justamente por ele ser não binário, né? Eu Não, amo esse vilão pelo tanto. ser não binário, é confuso. Eu lembro de ficar confuso, assim. Hoje em dia eu entendo melhor. Por isso que Sim. eu tinha que voltar e reassistir para ter esse entendimento. Mas de fato ali tem alguma coisa que na época, nossa, era um nozinho na cabeça mesmo. O E que, hoje em o, dia é muito mais simples. que o Glauco falou aqui do cowboy? Ele falou: o cowboy é um herói estereotipado e antigo, tradicional. É o herói da geração que hoje tem seus 50 plus de idade, porque os westerns eram os grandes filmes de ação. Daí a grande maioria acaba encontrando nessa construção o homem que combate e vence a natureza. Até o pôster de Brokeback fala em Love's a Force of Nature. Ok. E historicamente está muito imbricado com uma cultura opressora e destrutiva, né? Do tipo, você pega o cowboy nos filmes westerns, os povos originários são sempre os vilões também, são os rivais, são os malvados que sequestram as donzelas e as crianças e matam de forma cruel. E aqui no Brasil, acho que dá para fazer algo análogo com os bandeirantes, né? E o genocídio da população indígena histórico que a gente tem, que o Brasil é um grande poltergeist, né? Que estamos em cima de um cemitério indígena. Uhum. E é isso, sustenta essa Uhum. masculinidade mega frágil, né? Que precisa de um duelo para resolver os problemas. E, e que é isso. E isso acaba, como o cinema é feito por essas pessoas, historicamente foi feito por majoritariamente essas pessoas, acaba refletindo esses padrões de comportamento, né? Exatamente. Se eu Exatamente. não me engano, o diretor do Brokeback Mountain é o Ang Lee, né? Que fez o Tigre e o Dragão, eu acho que é dele. Então é muito interessante também ver essa cultura americana feita por um chinês, né? Se Nossa, foi ele mesmo, muito. deixa eu ver se ele... Mas eu vou aproveitar que a gente foi nessa onda de falar de estereótipos e coisas que estão sempre acontecendo, estavam sempre acontecendo, porque eu gosto muito de ver que isso está mudando cada vez mais. Pluralidades em todos. Ah,
E eu estava conversando com a minha amiga Gra, Caramba. que infelizmente não pôde estar aqui hoje, e ela tava ressaltando como os casais de lésbicas sempre têm um fim trágico, é um relacionamento trágico, e elas têm um final horrível, sabe? Essa é uma das outras coisas nessa listinha que eu tava vendo que tava falando de, tipo, personagens LGBT sempre morrerem, principalmente depois que assumem que são LGBTQ. Parte disso tem a ver com essa cartilha do que podia ou não ser feito no cinema nos Estados Unidos, dizia que essas temáticas, inclusive o nosso código de ética vigente da Radiodifusão Brasileira, que é de 93, tem algo parecido. Posso até recuperar para a gente ver aqui. Mas fala que se você vai abordar na ficção temas como droga, crimes, não sei o quê, e homossexualismo, você pode abordar contanto que você dê um encaminhamento de causa e consequência, de punição para pagar pelos seus atos errados. Então, por isso que era comum personagens LGBTQIA+, terem finais trágicos, porque a gente está mostrando, mas ele está pagando por a vida, ou ele está tendo karma por carregar o homossexualismo. Ah, sei. Aí, em 93 ainda era homossexualismo, né? Olha só como a gente mudou bastante a coisa. Acho que a gente precisava de uma atualização aí. Pessoal do Rádio Que na TV. verdade ninguém se importa com esse código de ética, né? Se tem uma coisa que nós não temos na radiodifusão brasileira é preocupação com a ética como um pilar, como um valor, pelo menos. É. Ok. Então, tá lá, mas a gente Posso ler ignora. aqui? Beleza. É o item A do parágrafo 3 do Código de Ética da Radiodifusão Brasileira, que diz o seguinte: que poderão ser exibidos a partir das 21 horas, programas que versem sobre temas adultos ou sensíveis, observando as restrições do uso de linguagem dos itens quanto à apologia do homossexualismo, da prostituição e do comportamento criminoso ou antissocial. Ai, Deus. Que vergonha que Não dá. pode ser antissocial? Aquele que ficou ofendido de toda essa lista, mas não pode ser antissocial? Como é que eu... Tá. É por isso que é importante personagens. Eu adoro, por exemplo, a Divine, tem o filme Pink Flamingos, que é maravilhoso, Sim. maravilhoso. E ali ela vai fazer tudo isso, entendeu? Vai ter do tipo, vamos ler de novo, homossexualismo, prostituição, comportamento criminoso, antissocial. É maravilhoso, tem que ser disruptivo, tem que confrontar esse sistema que quer nos dizer o que pode e o que não pode, como a gente tem que ser e como a gente tem que viver. Por isso que eu não vou agradecer o beijo do Félix. Isso aí. Com Porque o beijo certeza. do Félix está se enquadrando no que eles querem, no que eles autorizam, né? Uhum. E vamos só ressaltar de novo aqui, disclaimer. Homossexualismo era o termo que era usado antigamente, quando a homossexualidade era considerada como se fosse uma doença, né? Por isso que tinha esse sufixo ismo, e isso caiu, não é usado mais, e não deve ser usado mais, tá, gente? A gente tá falando de um negócio de 93, homossexualidade. Por favor, homossexualidade. É só para ter o disclaimer, porque a gente não sabe quem está assistindo, só para inteirar as pessoas do assunto, para não dizer depois, quando for cancelado na internet, que não tinha onde aprender, tá? A gente está ensinando. Não pode falar homossexualismo. A gente está falando como uma discussão histórica aqui. Homossexualidade. Obrigado. Podemos continuar. Mas é uma coisa que, tipo, ainda bem que você tá aqui pra dar os disclaimers, porque eu já tô no nível de, tipo, ai, não tenho paciência pra dar disclaimer, sabe? Tem umas coisas que para mim é só bom senso. E infelizmente não é, porque a gente tem que ficar falando, ressaltando o óbvio, diariamente. Teve um tio meu que mandou para mim um vídeo falando: olha que legal esse vídeo do Laerte. Aí eu, numa boa, falei: ó, é a Laerte, tá? A partir do momento. Aí ele falou assim: desculpa, é que eu não sou inteirado nessas tecnologias não, nessas novidades. Então, para mim, o Laerte é um cara que eu conheci, né, há muitos anos, tipo, um pai de família, um trabalho muito legal. Então, por isso que para mim é difícil. Tá? Eu falei: olha, eu entendo você não conhecer, e eu te expliquei. Depois da explicação, você seguiu falando o cara, o Laerte. E aí ele respondeu falando de novo: não, é porque o Laerte, para mim, eu admiro muito o trabalho dele. Eu falei: é a terceira vez que com a informação, você não precisa de um curso de 15 módulos para aprender a trocar o artigo. É simples, eu não estou pedindo muito. A partir de agora eu falo, não posso nem dizer que é preconceito. A partir de agora é ofensa mesmo. Deliberadamente você está ofendendo a Exato. pessoa.
Então saiba disso. Uhum. Você quer ser alguém transfóbico? Continua fazendo o que você está fazendo. Nossa, muito Exato, Porque não obrigada. precisa, não é difícil, né? Não é difícil entender o Isso conceito. aconteceu esses dias, tinha, sei lá, minha madrasta tava falando alguma coisa assim, e aí eu falei, que ela, ai, mas agora nem, já vem, porque todo mundo sempre extrapola tudo, né? Ah, mas agora eu não vou nem saber como eu referir as pessoas. Primeiramente, não se refira a mim, aquelas. Don't talk to me. Não tem que se referir mesmo. Pronome neutro? Não, não precisa, não se refira a mim. Não me chame. Não me chame, tô de boa. Mas eu falei pra ela, primeiramente, assim, uma coisa é você errar por inocência, e aí a pessoa fala, não, não, eu quero que você se refira a mim com esse pronome. A partir do momento que a pessoa te informou, você se refere a ela com Acabou. aquele pronome e segue a vida. Tem umas coisas que eu realmente não entendo porque as pessoas ficam batendo na mesma tecla. Exatamente. É uma dificuldade é, boba. E assim, eu tô falando também tudo isso, eu tô dando esses disclaimers, porque Uhum, antes de começar essa live, é, a gente tava assistindo, a gente acompanha algumas streamers, né, de jogos, que elas são mulheres trans. E aconteceu um caso de transfobia, que uma outra streamer, tipo, uma streamer cis, foram lá perguntar se ela era uma mulher trans e ela respondeu de um jeito infeliz, que eu não vou responder aqui, e isso deu um bafafá, então eu já estou com isso na cabeça, e ela usou essa mesma argumentação de tipo, ah, eu não sei e tal, 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 e às vezes a pessoa não sabe, mas assim, continuou fazendo mesmo depois que falaram, cara, não. Então é por isso, assim, os disclaimers são do tipo assim, gente, ó, aqui, ó, tô falando, tá? Siga isso aí. Como eles disseram, é só perguntar o pronome. E tudo bem você errar de vez em quando, mas se erra na inocência, pede desculpa e usa o certo. E tá tudo bem. Sabe E uma coisa que não eu sei queria se tá tudo bem comentar? também, mas a gente continua daí. Uma coisa que eu queria comentar que eu anotei aqui para falar é que a gente está respondendo aqui filmes que centralizam essa temática no seu anúncio, inclusive, né? Brokeback Mountain, por Uhum. exemplo, tal. uhum. Mas eu gosto também quando as coisas são abordadas, por exemplo, se fala, uma série LGBTQIA+, você não vai pensar em Handmaid's Tale, você não vai pensar em How to Get Away with Murder, você não vai pensar em House of Cards, você não vai pensar, talvez, em Grace and Frank, num primeiro momento. Em São séries Atypical, que não, mas atípico, é que quando eu falo atípico, eu lembrei de Special. A Special não cabe nesse exemplo, mas o atípico sim. Então, o que eu estou dizendo, a gente tem ali personagens LGBTQIA+, que estão ali no mundo e que não é essa ênfase. Então, eu acho que tem os momentos da ênfase, os momentos da ênfase são importantes. Eu lembro uma vez que no cinema aqui da minha cidade, um aluno meu me encontrou e eu estava com, eu acho que era meu namorado na época, a gente não tinha casado ainda. E eu apresentei, esse aqui é o Otávio, meu namorado. E aí, 3, 4 dias depois, um outro aluno veio falar: você não tem ideia, tipo, esse amigo nosso chegou no grupo da sala e falou: gente, o Jareta é viado, não sei o que, e todo mundo começou a comemorar, tipo, temos um professor viado. Então, assim, eu acho que nesses momentos é importante a representatividade e trazer atenção para essas questões de sexualidade de gênero. Eu acho que politicamente é importante. Agora, em outros momentos, não. A gente não quer esse holofote na nossa sexualidade, no nosso gênero o tempo todo. A gente simplesmente está no mundo. Então, as séries que botam no mundo essas pessoas e contam a história junto com outras histórias também são bem-vindas. Eu costumo. E é tão interessante que a gente não lembra no primeiro momento. Né? Quando a Tamires me perguntou para me convidar para a live, pensa em boas histórias assim. Você vai na hora nos filmes que são conhecidos por isso. Mas eu estava pensando nisso enquanto eu assistia Handmaid's Tale. E eu falei, olha, nós temos a Emily aqui, personagem maravilhosa, Moira, e a gente não discute isso quando não é a primeira coisa que vem à memória, né? Então, queria fazer isso com Shazam. Aí, na verdade, tem uma coisa também que é o queerbait, né? Que é um outro assunto, mas enfim. E mesmo as séries que centralizam isso, e aí eu tinha um pedido aqui no chat, né? Se não falar de Please Like, eu vou ficar chateado. Please Like é maravilhoso, porque tem ali as situações de humor da vivência de personagens LGBTQIA+, o tempo todo, né? Personagens, na verdade, gay ali, majoritariamente, né? E Special é incrível, sabe? Então, é importante ter isso, mas também não ficar só dependente disso. São estratégias de comunicação diferentes que são importantes, se somam, né? Eu acho exatamente isso que eu ia falar. É muito mais comum para mim assistir séries que não são
diretamente, tipo assim, essa série aqui é uma série LGBTQIA+. É tipo, Uhum. é uma série normal. Melhor escolha de Normal. palavra. Mas é uma série genérica. Aí fica demeaning, né? Para chamar série de genérica. E tem personagens naquele universo, só que eles não podem ser tipo o Clo. Eles não podem ser o chaveirinho. É. O personagem que tá lá para não fazer nada. Que é quase, por exemplo, Invincible, né? Que ele tem um amigo gay que tá lá no mundo. Acho até um personagem interessante, mas também aquele amigo tá lá, não tá. Até então, onde eu vi, não faz muita diferença. Ele, tipo assim, olha, temos um gay na série. Olha como Me somos perguntaram aqui de House of Cards, é porque o Frank tem um amor do passado, que é o homem, enfim, então tem essa... Ai, mas House of Cards, a É, gente já vai então. entrar E em aí é outros um outro problemas, problema. né? A gente tem outros Vai problemas. outros problemas de por que algumas coisas aconteceram na E série e temos tal. a personagem eu esqueci o nome dela na série, mas é a Miss Maisel, que ela tá na série, que ela também tem uma namorada que ela mora lá uma época junto e tal. Então, eu lembrei porque tá nesse exemplo de personagens LGBTs que estão ali e ok, sabe? Não é nenhum holofote para isso, Mas isso entra necessariamente. naquilo que eu tava falando também de pluralidades. É isso que a gente quer, entendeu? A gente quer pluralidades, a gente não quer a mesma representação sempre, porque também a gente somos plurais todos. E é isso, a Uhum. gente agrega. Por exemplo, tem uma série que eu tinha pensado nela como um exemplo positivo. Assim, ela é meio antiga. Eu nem sei o quanto dela é um exemplo realmente positivo, tá? Porque eu não assisti ela de novo. Ela não é tão antiga quanto Friends, mas também não é muito recente. Que é Happy Endings. Era uma série que eram 6 amigos. Não é gravado em estúdio, assim, né? Mas são 6 amigos, é tipo Friends. Tem um episódio que faz uma piada com essa questão deles serem 6 amigos. Um cara, ele tomou injeção, ele foi no dentista, e aí quando ele entra no carro e vê os amigos dele, aí ele fala assim: ai, hi, Phoebe, Joey, Rachel, Fat Joey. Ele aponta pra um e fala Fat Joey, dele, Fat Joey? Tipo, então eles mesmos fazem essa piada. E tem um personagem, que inclusive é o que foi chamado de Fat Joey, que. Como que é o nome dele? Eu não lembro mais. Max Bloom é o nome dele. E ele é gay. Então ele tem esses 5 amigos, ele é gay. E ele quebra tanto o estereótipo, justamente do gay, do Clo, Uhum. que, assim, ele é desleixado, extremamente desleixado. Ele é gordinho. Tipo, ele não é gordo, mas assim, ele é gordinho. Ele tem uma preocupação com o corpo, porque várias vezes chamou ele de gordinho e ele fica tipo, I'm not chubby. Tipo, meio que essa coisa da preocupação que o homem gay tem com o corpo, mas assim, ele não é o padrãozinho. E enfim, e aí tem vários episódios que inclusive discutem isso. Eu acho que teve uma vez até que eu contei pro Jareta isso, mas a gente tava meio bêbado, então talvez o Jareta não lembre. Faz eu. Que tem um episódio que eles vão tentar achar a tribo dele, porque ele não se encaixava. Tipo assim, Eu acho que eu lembro da ele conversa, foi assim. num bar gay, e aí falaram que ele não podia ficar lá porque era a noite dos Twinks, que são os novinhos magrinhos. E aí ele não podia ficar lá, mas aí ele vai num bar de ursos, que são os gays que são barbudos e peludos e mais gordos. E aí ele também não se encontra lá, e tipo, ele fica tentando achar a tribo dele e tal. Então, tipo, olha só, uma discussão que tem a ver com o universo gay, não necessariamente o resto do LGBT, infelizmente, mas assim, com o universo gay, dentro de uma série que não era uma série LGBTQ. Ia mais. Então, eu acho muito legal. Eu gosto muito do Max Bloom. E ao mesmo tempo, assim, que ele tem toda uma coisa, tipo, ele adora futebol americano. E aí. Acho que ele gosta de futebol americano, posso estar louco, mas acho que sim. E aí ele fala umas coisas assim de tipo, eu não sou gay típico e não sei o quê, mas aí você descobre num outro episódio que ele tinha uma banda cover de Madonna. Que ele se vestia, tipo, com a roupa da Madonna e cantava. Então você vê que, tipo, ele tinha essa coisa, essa dualidade, de, tipo assim,
eu tenho coisas que são do universo hétero, que as coisas não são divididas assim, mas que a gente imagina, do imaginário do homem hétero, mas eu também tenho coisas desse imaginário do homem gay, então eu gosto muito do personagem do Max Bloom, do Happy End. Aqui no Brasil, eu tô identificando coisas parecidas com os meus amigos que gostam de futebol e que tem também um pouco de desajuste, assim, de encontrar o agrupamento correto para assistir futebol sendo gay. Exato, eu tenho um aluno, acho que eu contei que eu tenho um aluno de inglês, que ele era jogador profissional de futebol. E infelizmente, na época, ele largou o futebol porque ele assumiu que era gay e ele percebeu que ele não podia continuar na carreira. Mas ele era jogador profissional e aí ele jogou num time gay, eles ganharam, acho que um campeonato mundial da liga de futebol gay. Alguma coisa Eu amo que aqui ninguém tá entendendo. Eu e Jair tá claramente não é muito fã de futebol e a gente tá só tipo. É uma Copa qualquer coisa, alguma coisa assim. Então, eu também não sei muito bem. Eu fui dar aula para um outro aluno que é gay, e aí eu tava dando exemplos, e aí eu dei acho que uns 2 ou 3 exemplos. Em 2 aulas seguidas eu dei exemplos com futebol em inglês. E aí ele falou assim: você gosta de futebol? Eu falei assim: não. Mas eu tenho 2 alunos que gostam de esporte, e aí eu dou aula para eles e fico dando exemplo de esportes para eles, e eu fico com isso na cabeça. É o meu maior medo de pegar gente que gosta de coisas que eu não faço a menor ideia, porque eu sempre tento agregar coisas que eu vejo que meus alunos gostam na aula. E aí, graças a Deus, sempre coincidiu de ser filmes e séries. E aí eu tô de boa nesse assunto. Mas o meu caso que eu faço é normalmente deixar a pessoa falar. Tipo assim, teve um aluno meu, esse não é gay, ele é hétero, mas ele gosta muito de futebol americano e eu falei assim, me explica aí futebol americano então. E aí ele me Manda. explicou as jogadas e as regras e tal, e super interessante. A teoria é ótima. Super interessante. Ele acabou de falar, sumiu da minha cabeça. Enfim, então eu deixo aí Happy Endings, que é uma série, foi cancelada na 3ª temporada, infelizmente, engraçadíssima. Eu gostava muito do personagem Max Bloom, eu acho ele válido. Acabou minha contribuição, gente, tchau. Foi isso por hoje. Manda mais filmes pra gente Não, falar. a gente estava no tópico, a gente estava prestes a entrar no tópico polêmico, a gente voltou pro de pluralidades. Ah, tudo bem. O tópico polêmico era. Nossa, gente, ainda bem que eu esqueci. Eu não sei nem se isso é bom ou é ruim. Inclusive eu tenho uma crítica do Happy Endings, que é uma crítica a várias coisas, que é o ator é hétero. É. Vamos Mas lá. aí a gente anula com o Barney, que é o maior pegador hétero da ficção e é interpretado por um gay. Sim, tudo Como se bem. funcionasse assim, né? Mas ok. Mas não é como se mesmo que um Sim, anulasse sim. um, a gente ainda tem Não. vários. Deixa eu contar uma experiência legal da sala de roteiro. Tem um projeto que eu fiz parte e que chama Novas Vozes, né? Que foi idealizado pelo boy do Paulo, que está aqui com a gente, que está assistindo, o Felipe. O Felipe vai lembrar aqui como foi engraçado isso no primeiro dia do encontro da sala. A gente montou uma sala de roteiristas diversos, né? Então tinha pessoas ali de diferentes identidades de gênero, de diferentes sexualidades e tal. E aí, uma das nossas integrantes, logo no comecinho, assim, alguém trouxe a questão, não era nem um assunto, foi um comentário paralelo sobre personagens trans interpretados por um elenco cis. E nós tínhamos 2 mulheres trans na sala e uma delas apontou que isso é inadmissível, por uma série de motivos. E aí, uma outra integrante, uma mulher cis, atriz, que também é atriz, ela falou assim, mas a Stanislavski dizia que... E aí foi falar uma frase, e aí a roteirista trans falou assim, Stanislavski é de que ano mesmo, gata? Do tipo, sério que você vai se debruçar sobre um saber tão ultrapassado assim, mesmo que tenha sido de uma autoridade da atuação? Então, se blackface é reprovável, isso também tem que ser questionado. Não é uma coisa simples também da gente bater o martelo e falar o que pode e o que não pode, né? A gente tem também personagens gays icônicos interpretados por héteros e a gente tem, enquanto isso,
personagem, elenco gay, tendo que ficar no armário porque vai perder o prestígio se falar que é gay, como foi o caso de Gianecchini, né, que falou isso recentemente. Então, sim, é um problema, não adianta a gente falar que não é um problema, né, e que temos que respeitar a opinião de quem acha que isso é um problema. E apontar o problema não é ficar ofendido, né, que é uma coisa também que, desculpa se ofendi alguém. Não é uma questão de ofender, pessoa, você está errado, só isso, aceita que está errado, você não tem que me desculpa que eu me ofendi. Você está se apropriando de uma coisa que não é para você fazer isso. É porque eu sempre entro numa questão assim. Você vai falar pra mim que você não achou um ator gay pra fazer? O Isso que que me mais tem? incomoda. Isso que me incomoda. Por exemplo, eu já pensei muito nisso. Eu fiz. Não está dentro da discussão LGBT, mas eu fiz o meu curta da faculdade em que a criança ela estaria dentro do espectro autista. E eu falei, nossa, meu sonho arranjar uma criança para representar uma criança dentro do espectro autista que fosse uma atriz que estivesse dentro do espectro. Aí eu tô sem verba, sem condições, eu tenho 6 meses para fazer o projeto, sabe? Aí você tem um motivo e um porquê, e é plausível e faz sentido. Agora você, Hollywood, eu coloquei o pôster aqui do Garota Dinamarquesa. Hollywood, o filmão, você tem toda a verba. Isso já é um assunto que tá sendo debatido. E você traz um ator hétero, cis, pra representar uma personagem trans? Exato. É quase o mesmo problema que a gente teve com Crisálida, que conta a história, né, de uma criança trans, e a gente usou uma criança cis. Mas assim, a gente já é uma coisa mais complicada de a gente conseguir encontrar pessoas que falem abertamente, assim, tipo, meu filho e minha filha são trans. E a gente também ficou com medo do gatilho da criança também, porque, né, como a história é ali no começo da transição, a gente não sabia exatamente para onde caminhar. Então a gente resolveu ir pelo lado mais fácil e mais fácil. Não que sem verba, sem contato, sem dinheiro, sem tempo, seja fácil encontrar qualquer criança para fazer um casting. De qualquer maneira foi complicado, mas assim, e a gente não né, foi uma criança cis mesmo. Mas de qualquer forma, o resultado foi ótimo aí, gente. Quem puder assistir um dia, assistam. Crisálida. Sim, os arrobas deles que estão participando aqui da discussão estão aqui embaixo. O arroba do podcast do Jareta. Eu tô sempre apontando errado porque a minha câmera tá trocada e eu fico apontando para cá. Enfim, o podcast do Jareta tá aqui embaixo. E aí, pelas redes deles, vocês provavelmente vão conseguir encontrar os trabalhos ou posts sobre os trabalhos e vão dar uma olhadinha lá depois. Crisálida é perfeito, gente. Procurem. Assistam. Eu não sei se está aberto na internet para poder falar, procurem, mas eu vou tentar fazer isso acontecer. Ou então enche o saco do Paulo para falar, que filme é esse? Tô louca pra ver. Que filme é esse que eu queria ver e nunca recebi o link? Vamos lá. Já que a gente falou, vamos falar de uma coisa muito especial para mim, que tem a ver com o meu TCC e que é uma puta aula sobre representatividade. Vamos falar de Steven Universo. Eu sabia que ia chegar. Eu sabia que Eu esse não tinha momento ia pensado, chegar. quando eu cheguei aqui, eu não tinha pensado em falar nele. Mas é igual o Bruno falou, Steven Universe. Ai, meu Deus, Steven Universe é tão perfeito, porque você não é um desenho, não tá lá na classificação desenhos LGBTQIA+. Você não clica, você não começa a assistir sabendo disso. A história não é sobre isso, e no final é sobre isso também. É sobre várias coisas, e tem várias discussões super importantes que acontecem ali dentro, que não é de uma maneira forçada, não é de uma maneira... eles lidam muito bem, o roteiro ali lida muito bem com a transição para mostrar tudo isso, sabe? Tipo, as pluralidades, as diferentes sexualidades, entre outras coisas que entram ali, a não binariedade
também é apontada, é mostrada no desenho de algumas maneiras. Como sobre o amor e o que significa o amor. Steven Universe faz isso muito, muito bem. E eu acho que eles não tinham a pretensão de fazer isso do jeito que eles fizeram. E virou um símbolo. É praticamente um símbolo para a comunidade LGBTQ. Steven Universe. Um desenho que era um desenho. É um desenho para criança, ele é um desenho para criança do Cartoon Network, que não tinha uma pretensão de discutir tudo isso, eu acho. Ou tinha, eu não posso nem entrar na cabeça da autora Dos e falar criadores. se essa era a pretensão maior dela ou não. Ela é uma mulher cis, bissexual. Eu acho que ela é um gênero fluido. Eu vou ter que pesquisar aqui. Mas ela é bissexual. O que é legal disso é que você trabalha também com alegorias, né, gente? Eu lembro que teve um audiocast de ficção política, Paulo, que você falou do X-Men, né? Que para você dialogou com essa questão de, olha, somos diferentes, querem nos eliminar, a gente precisa se unir e se a gente não se articular, nós seremos exterminados, né? E aí posturas diferentes de manifestação política a partir disso, né? Eu estava vendo a discussão esses dias eu achei meio Magneto / Xavier a discussão, que era entregar rosa para a PM. A gente tem visto isso, teve nas manifestações do dia 29 29 não, no dia 19 de junho, e teve também mulheres indígenas que hoje ou ontem, não lembro se eu vi hoje ou ontem, fizeram isso também lá em Brasília, né? E essa discussão do eu tenho direito a ter o meu ódio de classe e achar que a PM não merece rosa, não. A PM é uma instituição que mata o povo preto e pobre, que é a que mais morre também, por conta dessa política violenta que a gente tem, né, de segurança pública no Brasil, não tem que entregar rosa, não é assim que funciona, né? E isso eu acho interessante essa discussão, e X-Men pautava coisas do tipo, sem falar diretamente de que grupo marginalizado estamos falando, mas a partir do momento que a população LGBTQIA+. Eu lembro que uma vez, eu acho que foi num Mamilos, que era sobre essa temática, e perguntaram para uma das convidadas por que unir as siglas, sendo que são realidades completamente diferentes. E ela falou, porque quando todo mundo está fudido, a gente se junta. Então, assim, nós estamos fudidos pela mesma raiz problemática, que é tudo que foge de uma sociedade heteronormativa, e que, por conta disso, se você não é hétero, se você não é cis, se você não... Enfim, todas essas questões... O que está diferente disso, se você não cabe nisso, vamos se unir aqui nesse outro lado, e a sigla tem essa importância justamente para dar cara para você saber se encontrar e saber com quem você tem que se unir, né? E nesse sentido, o X-Men pode dialogar com você, né, nessa parte, tanto que foi uma coisa que o Paulo, ainda muito novo, identificou. Né? Sim, e até hoje, para mim, X-Men é puramente sobre, não necessariamente só sobre ser LGBTQIA+, mas sobre ser tido como errado, né? Tipo, a sua existência é errada. E então tem a cura, né? Em tem narrativas de X-Men tem a cura gay. Tem inclusive a cura e a discussão sobre tomar ou não a cura. E que é uma discussão, inclusive, que se passa no meio LGBTQIA+. Acontece, pelo menos com amigos gays, eu já ouvi histórias, assim, ninguém nunca... Mentira. Já ouvi até uma história de uma pessoa que meio que tentou, mas não vou entrar nesse mérito. Mas de pessoas falando assim, ai, mas se eu pudesse, eu seria hétero. E muitos, já ouvi essa história várias vezes, e eu entendo, por um lado, que é a pessoa querendo fugir de todo um sofrimento e de toda uma decepção, né, que ele vai causar na família e tudo mais, e tudo mais. E eu nunca me identifiquei com isso. Eu não lembro nunca de ter me sentido assim, tipo, não, eu queria ser hétero para não sofrer isso e tudo mais. Mas eu sei que acontece. Então, até a discussão da cura, querendo ou não, é uma discussão pertinente à comunidade. Essa discussão, infelizmente, essa discussão de escolha também é uma discussão pertinente, né? Como se você pudesse escolher. Tem uma frase de X-Men 2 do filme, que é da família do Homem de Gelo, que a mãe dele vira para ele e fala: você já tentou não ser um mutante?
Que é assim, descaradamente, uma analogia a você tentar não ser gay, sabe? Então, nesse documentário que eu falei, The Celluloid Closet, The Closet, tem vários filmes assim na década de 50, 60, que você tem, por exemplo, duas vampiras e aí uma tem toda duas vampiras não, desculpa, uma vampira que vai sugar o pescoço de uma vítima, uma mulher, e aí toda uma encenação de romance lésbico. Você tem em vários faroestes, inclusive com John Wayne e gente do tipo cenas ali que você vê claramente que é uma relação homossexual, mas na verdade está sendo abordada a partir da arma, ao invés da genitália diretamente, né? E deixa eu ver a sua arma, olha a minha arma, tal. Então, isso existia para você abordar o tema. Às vezes os atores nem sabiam. O documentário mostra do caso do Ben-Hur, que tem uma cena também de arremessar a lança com o Charlton Heston, que era uma cena que foi basicamente uma alegoria a um sexo entre homens. E quando ele soube depois, extremamente homofóbico, do tipo, falou, ficou puto, que não sabia que estava fazendo parte daquilo e tal. E às vezes, aí me leva para um outro assunto que eu queria falar aqui, que é, por exemplo, eu não sei nem como classificar, eu não sei se é necessariamente um queerbait, pode ser que sim, mas a minha experiência com Rogue One, um filme que eu sou apaixonado, eu vi no cinema e eu achei um filme incrível, um dos melhores filmes de Star Wars, assim, das minhas experiências no cinema, e eu super li aquele personagem cego, asiático, e aquele que acompanha ele, um fartão, como um casal. E eu esperava que a série, até pela trajetória recente de Star Wars, né, no cinema, eu imaginava que eles fossem trazer isso de modo evidente no filme, em algum momento. E não trouxeram. Aí eu falei, assim é fácil, né? A gente mostra um casal gay, quem é gay talvez gera uma identificação, quem não é não percebe, a gente foge das críticas e atende, né? Que quando você tem, por exemplo, uma discussão se vai ter o beijo gay na novela ou não, é porque a Globo, enquanto poder midiático hegemônico, ela tem que atender muitos interesses. Ela não pode ignorar um avanço progressista da sociedade, porque ela vai ser cobrada. Por outro lado, se ela avançar um sinal muito rápido, ela vai ser cobrada pelo setor conservador. E aí Star Wars fez isso. Não Star Wars só, muitos fazem isso, né? De vamos fazer as coisas de um jeito que funciona para os dois. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, a gente fala que não era. Então, eu reconheço como uma coisa importante, um avanço, ainda mais no selo Star Wars, que na cultura pop é extremamente importante e popular. Mas, ao mesmo tempo, né? Eu não sei, mas eu não lembro. É que eu não vi os dois como um casal. Então eu não passei por isso. Assista tudo de novo, veja. Não tem como não ser um casal. Pra mim, Agora, na minha cabeça, eles eram irmãos. Dá para fazer como a J.K. Rowling faz, né? Bota ali Nossa! um LGBTQIA mais retroativo e tá tudo certo. Sempre esteve ali. Você que imaginou errado na sua leitura. O problema da J.K. Rowling é que ela vai colocar um LGBTQIA+, mas ela vai pular o T, né? Porque para ela... Que aí já entra num outro problema, né? Mais uma live em que eu desejo ardentemente que a J.K. Rowling perca o dinheiro dela de alguma forma, mesmo assim eu sei que ela não vai perder, porque ela tá rica pra caralho. Nunca vai acontecer. Mas, esse é um caso também, né? O famoso, o gay, a lésbica, a trans, retroativo, né? Que você não fala nada sobre isso. Ai, gente, mas é gay. Bob Esponja, né, também. Bob Esponja. Em Bob Esponja até dou uma relevada, porque já quase estava claro. Eu gosto ele é jovem, ele está em processo de descoberta. É um ser que se reproduz de modo assexuado, né? Então falar que é assexual, que o Bob Esponja é assexual não é uma coisa biologicamente incoerente. Não, at all. E apesar dele não ser aparentemente esse tipo de esponja, né? É uma esponja do mar, mas ele é uma esponja de banho. Bob Esponja é uma grande bagunça feita por um biólogo, mas muito a história do mas ó, legal. Já que a gente tá na vibe do disclaimer, só fazendo um disclaimer aqui, na verdade uma correção, antes que eu tinha falado que o Ang Lee era chinês, eu vi logo na hora, eu vi que ele é taiwanês. Mas o disclaimer que eu ia fazer agora sobre o Bob Esponja é que a assexualidade talvez sofra o que em outros períodos a homossexualidade sofreu, de ser entendida como algo, como um desvio, como uma doença. Se você tem um amigo, por exemplo, que fala que não sente atração, e aí eu já vi leituras de assexualidade tanto no viés afetivo quanto no viés sexual. Então e pode caminhar junto ou não. Você pode ter alguém que gosta de se relacionar afetivamente, mas decide não fazer sexo, não se sente mal por não transar. E isso não é um problema. E a gente tem em toda a comunidade
isso independente da orientação sexual, das pessoas julgando assexuais, do tipo, não é possível, você tem que ir no médico, você tem que ver, não é possível que você não quer fazer sexo com ninguém. E aí, pelo que eu entendi, classificaram Bob Esponja como assexual nesse sentido, não na reprodução assexuada de uma esponja por brotamento, isso aí foi uma piada. Mas ele é um assexual porque ele não se relaciona, ele não tem esse desejo, e como ele não sofre por isso, isso não é um problema. Assim como você desejar alguém do mesmo sexo, ou desejar de diferentes sexos, enfim, se não é um sofrimento isso, então não é um desvio, não é uma doença, por isso que a gente não entende mais do ponto de vista médico, né, o problema. Cara, eu juro pra você, de todos os preconceitos que o LGBTQIA+, e outros preconceitos que existem no mundo, não de todos não, mas um dos que eu menos entendo é o preconceito contra assexuais. Porque, mano, a pessoa não quer fazer sexo ou não quer ter uma relação afetiva, é problema dela. Todos os outros é problema da pessoa, mas eu acho assim tão... Mas, Paulo, não é difícil de entender quando você lembra que a gente vive numa sociedade que pressiona por uma vida sexual extremamente, igual como se fosse um sitcom onde as pessoas transam todo dia com todo mundo, e se você não faz isso, você está errado. Então, quando você tem uma pessoa que se esforça para mostrar que é transante, você ter alguém que se diz bem por não transar, mostra como você é hipócrita, e aí é aquela coisa você vai atacar porque ela está vivendo uma coisa que, no fundo, talvez você queria ter a liberdade que ela tem de dizer que eu não preciso disso. Eu acho que, em partes, é isso. Não, com certeza porque as pessoas sempre querem atacar, né? Mas, enfim. É isso que eu não entendo, bizarro, gente. Eu não bizarro. entendo. Tipo, você não quer transar com ninguém? Tá tudo bem. Você quer transar com todo mundo? Tá tudo bem também, desde que seja recíproco. Sim. Responsabilidade afetiva Consensual, responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva. Até certo ponto, a gente tem que ver qual que é a responsabilidade afetiva. O que a gente está chamando? Eu entendi. Exato, de responsabilidade afetiva. Porque também não é, às vezes, né? Terminou comigo, não teve responsabilidade. Mas você queria o quê? Que passasse o resto da vida com você, sendo infeliz, e a sua responsabilidade afetiva de não fazer a pessoa feliz, hein? Cadê? Enfim. Seguimos. Não, um comportamento ético com as pessoas, é isso. Exato. É isso, gente. Bom senso, o famoso bom senso. O Tamires falou no começo. Falei, tem umas coisas que é só bom senso, gente. E que eu não entendo. Séries que eu anotei que entra na lista também de boas coisas que eu vi recentemente que não colocam no centro da questão isso. Ratched tá nessa lista. Ratched, gostosinha. Eu gostei também. Lovecraft Country. Ainda não terminei. A cara que o Paulo fez foi a mesma quando o Otávio falou aqui de Lovecraft Country pra mim. Eu falei, mas super tem. Nossa, tem muito. E você não guarda por isso. Não é uma série que necessariamente é aí que vai falar. Mas tem ali alguns personagens diferentes que trazem essa discussão. E uma discussão bastante interessante. Tem um episódio sobre pressão. Me permitam dar um spoiler do primeiro. Acho que é o primeiro da terceira temporada. Que nós temos... Atenção para o spoiler. Traficantes gays. E eu acho muito da hora esse episódio, por vários motivos. Ele no meio você tem do tipo a equipe de emergência sendo conduzida para fazer um atendimento fora do hospital, à margem ali do hospital, porque a polícia não pode descobrir, e você descobre que é um casal de homens, né? E eu achei interessante também, do tipo, estão aí na sociedade, não é uma coisa, né? E deixa eu ver outras coisas que eu tinha notado. Já falei sobre Grace and Frank. Eu quero falar mais de Grace and Frank, porque é o ponto de partida, é a premissa da série, né? Duas mulheres que precisam se dar bem, sendo que elas são esposas de dois sócios que assumiram uma relação que eles estavam tendo há muitos anos, uma relação gay, e agora chutaram as duas e elas têm que se virar entre elas. Então é uma série focada nas duas, então é uma série que traz representatividade. Claro, aquela coisa, né, branca americana, majoritariamente branca americana, mas enfim, de mulheres idosas, o que é maravilhoso, porque elas se masturbam, elas transam, elas têm medo, enfim, coisas que a gente, quando vê pessoas mais velhas representadas, geralmente o estereótipo vai ou para velhinha sem memória, velha suja da praça, ou velho louco que pula de paraquedas, e não. Os idosos não são só essas duas possibilidades.
E por um outro lado, eles dão muita atenção, principalmente a partir da segunda temporada, para o Robert e o Saul, que são que compõem esse casal de homens da série. E tem também outras questões ali do núcleo deles, né? Uhum. Novamente, o GGGG, né? Dois homens brancos, gays, ricos, que eles têm problemas, tipo, super problemas de elite. Os E eu problemas acho que o Paulo sempre traz aqui no Papinho de Quinta. Os problemas do eu primeiro mundo. tava falando, o Rod no Twitter publicou ontem que tava viciado em The Bold Type, e eu falei para vocês recentemente que eu fui fisgado por The Bold Type também. E eu falo, gente, tem uma coisa terapêutica de você sair de uma realidade onde você tem um presidente que está nos assassinando em troca de desvio de dinheiro de vacina, e aí você cai num mundo onde o maior problema ali da personagem é, mas eu não quero postar as fotos no Instagram na casa do meu noivo, porque ele é muito rico, e aí não traduz a minha personalidade à casa dele, porque eu não conquistei essa casa. Tem uma coisa terapêutica nisso, porque quando você sai de uma realidade como a nossa, você cai num The Handmaid's Tale ou num Them, que eu tô quase acabando o Them, e é super pesado, Nossa, chega uma hora que você fala, não é isso que eu preciso para hoje, né? Uhum. sim, sim, E sim, eu acho que entendo. Grace and Frank é isso. Grace and Frank tem questões também super, né, não é da nossa realidade e super elitista, mas tá lá, tá representado um casal de homens que traz uma problemática. Tem um filme que chama, um outro bom exemplo aqui, é o Todas as Formas de Amor, acho que é isso. É um filme com o Christopher Plummer, com Ewan McGregor e com a atriz que faz a Shoshan, do Bastardos Inglórios. Hum. Esse filme concorreu a alguns Oscars, o elenco, acho que o Christopher Plummer concorreu na época. A história justamente é algo parecido, é um senhor, um avô que decide sair do armário e viver um romance com um homem bem mais novo, mas enfim, viver a sexualidade dele que ele manteve no armário pela vida toda dele, que agora ele sente a vontade de sair do armário, interpretado pelo Von Trapp, né, pelo Christopher Plummer, e é um filme muito legal porque vai justamente tratar disso, da vida homossexual na terceira idade, né? E no caso, por exemplo, a Tamires tinha mandado o vídeo da Rita Von Hunt, né? Ela fala do Divinas Divas, que mostra que no caso das mulheres trans no Brasil, você envelhecer, chegar à terceira idade já é um ato de existência, porque a Sim. expectativa de vida está ali na casa dos 30 anos. Então, você ter produções que mostram pessoas que estatisticamente são assassinadas, né, e vivendo essa terceira idade, e de novo, feito por pessoas, a gente está dando ênfase aqui na tela, mas a gente tem que falar de quem está fazendo isso, de quem está roteirizando, de quem está dirigindo, de quem está trabalhando na captação de som. Esses dias um colega meu mandou, acho que eu até mandei nos grupos que vocês estão, mandou perguntando, ele está num projeto que ele só está querendo empregar produtores audiovisuais LGBTQIA+. E ele perguntou, você conhece alguém que trabalha com captação direta de som LGBT? E eu mandei para um amigo meu que trabalha com isso, e ele me deu uma resposta que ele não teve dimensão da grosseria da resposta dele. E aí eu educadamente expliquei para ele. Porque ele respondeu assim, cara, eu não costumo perguntar do que a pessoa gosta, alguma coisa assim. O que ela escolheu, ainda tinha nas entrelinhas essa coisa de que é uma escolha. Uhum. Na hora de contratar. Aí eu falei assim, que bom que você não faz isso, eu não esperava diferente, porque eu te conheço, isso seria completamente deselegante. Mas, por exemplo, se perguntarem a indicação de um roteirista viado, você vai saber me recomendar, você vai lembrar de mim. E você tem conhecimento suficiente para saber que a pergunta que eu te fiz é porque é um projeto que está empregando minorias sociais. Eu esperava que você tivesse essa compreensão, não precisava ter me respondido dessa forma. Aí ele falou, não, eu sei, eu tô zoando. Aí a resposta dele foi, na verdade, ninguém trabalha com isso, porque isso sozinho não dá dinheiro, né? Então, não conheço ninguém especificamente que só faz isso. Mas é isso, então, você ter a equipe trabalhando nisso, se a gente pensa no audiovisual como uma produção que, de modo autoral, é feita por várias mãos, né? A posição da câmera, o jeito que você vai iluminar a cena, o microfone que você vai usar, o jeito que você vai montar, tudo isso tem criação autoral. Se você entupir de gente branca, hétero, cis, para fazer isso, você vai ter novamente as mesmas vozes contando coisas, mesmo que tenham personagens LGBTQIA+, ali no meio. Uhum. Isso já aconteceu também. Isso aconteceu, eu participei de uma reunião esses dias e aí não era necessariamente sobre LGBTQIA+, mas era um homem escrevendo um roteiro sobre uma personagem feminina. E aí ele trouxe, num péssimo tom, a história de tipo, eu não sei o que fazer, porque eu gosto tanto de escrever.
personagens femininas, mas ultimamente tá sido meio complexo. O que eu devo Ó, fazer? Perdido, assim, gente. você pode fazer? Pode. É de bom tom? Não, não é de bom tom. E aí, tá, mas sei lá, você quer fazer? E aí você tá. O que me incomoda é que é só você ir fazer pesquisa com mulher. Você quer escrever? Então você fala com mulher e vai fazer pesquisa com mulher e você chama mulher para produtoras de mulheres para representar o seu filme, sabe? Tipo, não é complicado. As pessoas dificultam uma coisa que eu não entendo, sabe? E é por isso que eu volto naquele lá atrás, Hum. bom senso. Tem. Porque, Desculpa, tipo, só deixa eu falar uma coisa rapidinho que tem a ver com isso. Uma amiga minha que trabalhou numa série que tinha uma cena de um sexo lésbico. E a cena foi dirigida por um homem, e depois, acima, né, quem tomava a decisão final era uma mulher. Ela viu a cena e falou, gente, pelo amor de Deus, e derrubou a cena. Falou, isso não tá verossímil. Do tipo, não era para ter acontecido desse jeito. A cena não entrou mais. o que faltou no azul é a cor mais quente. Mas na verdade Não, deveria só ter não, impedido o cara mesmo. não sei se esse é o caso, mas é isso que o Bruno falou. A gente tá aqui muito falando assim, o ator, a atriz C, né, LGBTQIA+, tipo, representar, né, a sigla que é o personagem, mas eu acho que talvez a equipe, quem tá fazendo, quem tá dirigindo, quem tá criando, é tão ou mais importante do que isso, de fato. Porque aí cai nas coisas do que a gente falou, por exemplo, de Brokeback Mountain. Tipo, bacana, legal, ótimo, nossa, escreveu tudo isso. Não ressoa comigo. Porque para quem você tá fazendo isso? No caso do Brokeback Mountain, não era pra gente mesmo. Uhum. Mas você quer contar uma história para o público LGBTQIA+, ou que tem esse pink money, ou enfim, tem que ressoar com o público. E se você não tem uma equipe, se você não conhece as pessoas, como que você vai contar essa história? Como você vai saber o que a gente realmente se preocupa? O que a gente pensa? Porque definitivamente a gente não pensa as mesmas coisas que uma pessoa que um hétero pensa. Assim como eu, por ser gay, não tenho as mesmas preocupações, necessariamente, uma parte delas, sim, mas não as mesmas preocupações que uma pessoa trans. Não tem, são vivências diferentes, são casos diferentes. Os medos são diferentes também. As coisas que as dificuldades que a gente passa na vida são diferentes. Muitas vezes a pessoa trans, ela tem que sair do armário 2 vezes. Porque às vezes a mulher trans, ela saiu primeiro do armário como um homem gay, até se entender que, tipo, não, eu sou uma mulher trans. Então tem um Que é o caminho, que caso às da vezes série Special. Special special. tem isso, porque ele fala isso, do tipo, eu tô saindo do armário pela segunda vez porque já saí por ser gay e agora por ser deficiente. Que ele meio que esconde das pessoas, mas do trabalho dele que ele é deficiente. Ele tenta não tocar nisso e finge que foi um acidente, que deixou ele com a restrição de movimento que ele tem e tal. E é isso, né? Então são dilemas que se nem as pessoas da mesma porque daí, isso que o Paulo falou, tem muitas camadas que nos distanciam da experiência, né? Do tipo, o próprio fato de ser alguém nos Estados Unidos, sabe? Já vai ser Uhum. uma coisa que, mesmo você sendo gay deficiente aqui, se você for um gay deficiente negro no Brasil, já é uma experiência completamente diferente de um gay deficiente branco nos Estados Unidos. Mas aí tem esses pontos de conexão que vão se ampliando à medida de que quem cuidou daquilo é alguém que tem a vivência naquilo. Porque a Uhum. arte, a gente expressa o que a gente quer, o que a gente está sentindo. Não adianta você colocar uma coisa ali que você não tem vivência, ou pelo menos não tenha minimamente feito uma pesquisa. Não significa que você só pode roteirizar e produzir personagens que batem exatamente como você. Porque o que essa galera que vai criticar esses debates fazem, é ela deles escorregadia. Igual o Tamires falou, mas agora não vou saber mais como chamar ninguém. Né? Isso existe quando a gente traz o debate e fala, então agora um roteirista, um homem branco, só pode roteirizar homens brancos. Porque foi exatamente isso que eu falei, né, idiota? Não foi isso que eu falei. Mas, assim, por isso que a questão do é de bom tom. O seu personagem é um personagem gay, e isso vai fazer com que a história dele, a narrativa dele na série ande. Por conta disso, ele é protagonista. Nesse caso, não é de bom tom você fazer. Deixe que pessoas gays façam isso.
né? Agora, se é um personagem que não é central a sexualidade dele, para que você vai roteirizar, ou se é o suficiente para que numa pesquisa você resolva, né? Eu acho que não é uma coisa fácil de definir quando dá ou quando não dá, mas novamente o bom senso. O que não pode é achar que quando a gente traz esse debate significa que, então eu só posso fazer coisas, só posso falar disso. No lugar de fala não é desse jeito que funciona. É isso que me incomoda, e as pessoas não sabem ter discussões, as pessoas não sabem ser criticadas mais, tudo, elas estão querendo levar para o extremo, querido, senta, conversa, não é fácil, não é fácil, é só sentar e conversar e discutir, você está trabalhando com audiovisual, você está trabalhando com sentimento, porque para mim audiovisual tá totalmente conectado com sentimento, você está tentando transpassar uma sensação, empatia, sabe? É complexo, então você senta, você conversa e você tem um mínimo de bom senso e de respeito pelas pessoas. E é uma coisa que me irrita tanto, de ficar falando óbvio, mas É, precisa. e tem muito a ver, se você vai escrever uma coisa, tem muito a ver com a sua experiência também, né? Então, tipo assim, dentro do bom senso. Ai, eu não posso escrever sobre mulheres porque eu não sou mulher. Quantas mulheres você conhece? Você conhece muitas mulheres, então você já tem alguma experiência. Se você não tratar essas mulheres como objetos, o que acho que é um dos grandes problemas de quando às vezes um homem hétero vai escrever alguma coisa, porque ele escreve a experiência que ele tem com mulheres. O problema é a experiência que ele tem com mulheres. Tipo, ou a experiência desejada dele, que é ruim. Então é a mesma coisa. Você vai escrever um personagem gay, quantos gays você conhece? Mas assim, conhece de verdade. Quantos você já conversou? Uhum. E tipo, Ou eu tenho um vizinho que eu dou oi de vez em quando. eu vou aproveitar para fazer um disclaimer meu aqui mesmo. Tipo, aqui pro papinho de quinta sobre representatividade, eu me questionei muito isso. Tipo, quem que eu vou trazer para esse papo? E você tem que lembrar dos vários quadradinhos que você tem. Eu tenho o quadradinho do círculo de amigos que eu posso chamar essas pessoas para conversar sobre isso e eu vou trazer representatividade na boca de pessoas que eu sinto que vão tá falando com propriedade isso. E dentro desse quadradinho, quem vai querer falar de filme? E dentro desse falar de filme, quem vai trazer conteúdo e vai fluir a conversa, sabe? Eu quero trazer muito mais. Eu queria trazer todas as letras LGBTQIA+, aqui. Enfim. Deixa eu dar um exemplo da sala de roteiro que eu lembrei agora, Felipe talvez lembre também, que é o seguinte, a gente estava, na nossa história, chegou uma hora que alguém precisava chegar no prédio e avisar o porteiro que estava subindo e ia ter uma situação lá em cima do nosso enredo. Uma das roteiristas trans falou assim, pera, calma que quem vai fazer isso é a nossa personagem trans? Isso é um pesadelo para uma pessoa trans. Aí ninguém entendeu, assim, no primeiro momento que ela tá falando, como assim pesadelo? Você chegar numa portaria de um condomínio para entrar. É um pesadelo. Porque algumas pedem o nome e pedem o documento. E se você não fez ainda o seu documento social, você vai ter que passar uma coisa, e aí vira aquela catraca de julgamento. Se não tivesse pessoas trans nessa sala, não era uma coisa que a gente ia pensar, nós cis. Uhum. Então, você pode ter toda a boa intenção do mundo. Se você não tem aquela vivência, você pode estar representando de um modo errado. E quando a gente fala uma boa representação, uma má representação, não tem um critério claro. A gente já tem, no caso, por exemplo, de personagens femininas, tem teste de Bechdel, tal. Até a gente pode criar parâmetros. Mas, no fundo, é o que aquele grupo vai dizer do que sentiu daquilo. E a gente está falando de arte, então não é tão simples falar o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Uhum. Por isso que o consenso na hora da criação tem que imperar. Inclusive, lembrei aqui de um problema, né, que muitas pessoas transpassam, que a gente não para pensar, às vezes, não sei que você tem entre um pouco nessa discussão, que é tratado no filme, que pode ser considerado aí talvez um bom exemplo, que é Alice Júnior. Alguém aqui assistiu Alice Júnior? Não. Nossa, não sei nem o que é. Eu também não, Nossa, é acho que totalmente saiu novo no para mim. Netflix. Nossa, eu assisti aquele. Saiu no Netflix, assim. Eu não vou falar que é uma obra-prima. É um filme Eu tipo vi o pôster desse adolescente. filme. Vi o pôster desse filme. É, Grandes coisas, uau. é um filme tipo adolescente brasileiro que trata de uma adolescente trans e ela se muda com o pai. Ela vive muito bem onde ela vive. É a impressão que a gente tem, assim, né? Ela vive bem. Eu acho que ela é meio que uma influencer.
não fala tanto disso no filme, mas o que dá a entender é que ela é uma influencer, e aí ela se muda para uma cidade conservadora, que eu acho que é no sul do Brasil, e vai estudar num colégio, eu acho que é um colégio de freiras, eu não tô muito louco, assim, um colégio católico, alguma coisa do tipo. E aí tem várias discussões, e uma delas tem uma cena em que ela tá com vontade de ir no banheiro, e ela fala pra amiga dela que ela quer ir no banheiro, e a amiga dela falou, vai, ela falou assim, eu não posso ir no banheiro, não tem banheiro pra mim aqui. E tipo assim, olha o problema, porque ela não queria. Porque, se eu não me engano, acho que tem uma questão que não queriam deixar ela usar o banheiro feminino e ela não ia usar o banheiro masculino. Uhum. E aí você tem essa discussão. Então ele é um filme, assim, ele tem discussões interessantes. Eu gostei de ver, porque ele é um filme novo, digamos assim. E aí, Inclusive, a capacidade que essas produções têm de atualizar os nossos pressupostos, que em alguns casos não são errados por má fé, são simplesmente Uhum. falta de oportunidade. Assim, as pessoas que têm essas vivências, falando de qualquer letra da SIGA agora, elas não têm obrigação nenhuma de te ficar ensinando coisa. não. Então, o Thiago, no Big Brother esse ano, né, o Thiago Leifert, quando ele falou, cara, ninguém tem que te ensinar, vai pesquisar, tá cheio de coisas que falou do infiltrado na clã lá para falar da questão do cabelo do João. Eu acho que é uma dica parecida que eu dou aqui, do tipo, uma dica não, né, uma constatação de que quando você tem produções que abordam isso pela vivência dessas pessoas, você assistir essas produções pode talvez te tornar uma pessoa mais empática com elas no futuro. Uhum. Talvez o meu tio que se relutou tanto a mudar o Laerte para a Laerte, vendo tem um documentário, por exemplo, que é maravilhoso, que chama A Giz, que vai contar a história da Gisberta, eu acho que é esse o nome completo, por isso que é Giz, que é uma mulher transexual que foi assassinada em Portugal, uma brasileira que foi assassinada em Portugal. E quando você conhece essa outra perspectiva da história, talvez você entenda por que chamar de O é violento, por que chamar de O corrobora com uma sociedade, né, no caso do Brasil, que mais mata a população trans. Então, população LGBTQI de um modo geral. Então, para você, o que pode parecer uma frescura no primeiro momento é porque tudo que você assistiu sobre isso não trouxe uma representatividade coerente com a realidade dessas pessoas. Então, ao fazer isso, você vai aos poucos. Por isso que eu não resmungo de um Félix, né? Porque eu acho que é um caminho. Para mim, eu não preciso disso, mas outras pessoas precisam. Então, no caso especificamente do Félix, um homem branco, gay, que é o caso que eu me sinto no direito de fazer essa avaliação, para mim não é importante. Eu não vou me ver representado ali porque eu não preciso dessa migalha da Globo. Mas eu entendo a Globo como poder hegemônico midiático que tem, ela levar isso aos poucos, à medida do que ela consegue. Lembrando, aí uma outra frente de conversa que eu quero fazer aqui. Vou falar de Globo e de marcas em geral, porque a gente falou mais cedo de Pink Money, né? Você tem empresas e setores completamente opressores de minorias sociais, como o caso do LGBTQIA+, e dos trabalhadores de um modo geral, que ficam emprestando símbolos, como, por exemplo, minha crítica aqui que eu vou fazer sempre, desde que eu vi que isso aconteceu, o Gil, né? Bicha preta nordestina que está sendo embaixador do Santander. O Santander é uma empresa que está envolvido no lobby e pressionou para a reforma trabalhista da gestão Temer, segue aliado do governo Bolsonaro, diz que está fazendo um bom trabalho, que não vê motivo para tirar. Ou seja, quem precisa mais de quem? O Gil precisa mais do Santander ou o Santander precisa mais do Gil? E aí você tem essa empresa que é extremamente predatória para o povo brasileiro, isso sem entrar nos aspectos trabalhistas dos funcionários deles mesmos, que é outras Chegou no atrocidades. momento preferido da live, que é o de hoje ao capitalismo. Gente, eu achei que a gente não ia ter hoje. Precisamos falar disso, porque aí você tem essas empresas que fazem isso e põe o Gil lá para falar, a gente precisa se posicionar tal. Claro, eu não estou julgando o Gil por ter feito esse contrato, para ele é importante isso, ok. Só que a gente tem que lembrar que aí uma empresa como a própria Rede Globo, que faz lá, bota um monte de personagem LGBTQIA+, faz lá o Falas da Terra para falar da comunidade indígena, faz lá o Falas Negras, se não me engano, que teve também um especial maravilhoso. Nossa, parabéns, é sobre isso, vai Planeta, sendo que é uma empresa que apoia sistemas não democráticos. Fez isso, foi uma das empresas, a Globo foi uma das algozes de derrubar a Dilma.
e de instaurar uma política, ajudar a dar sustentação midiática para instaurar uma política econômica no país que vai matar essas pessoas, vai matar indígenas, vai matar gays, lésbicas, trans. Então, muito cuidado com isso também, porque a gente não pode cair nessa ilusão de que... eu fico dividido porque é importante ter um Falas da Terra, é claro que é importante você ter ali a discussão indígena, os direitos indígenas pautados na maior emissora do Brasil, é claro que é bom. Mas a nossa crítica, a gente não pode agradecer a Globo e parar por aí. A gente tem que lembrar que o Falas da Terra vai entrar depois de um telejornal que sustenta esse mundo, que até onde convém é progressista. Entendeu? Mas até a página 2 promove políticas destrutivas, ajuda a promover políticas destrutivas para essa população. Então, eu caio muito fácil nisso. Eu vi recentemente uma propaganda que na hora eu achei maravilhosa e fiz um comentário elogiando, que foi da Nescau, que mostra um canudo que fica no fundo do mar e não degrada, alguma coisa, eu não lembro se era isso, e a evolução de uma mulher trans do outro lado. Que nós vemos ela menino, né, enquanto menino, criança, e o comercial, a transição que a gente acompanha dela é linda. E aí faz alguma coisa que une a questão ambiental lá. Eu achei lindo, até ser lembrado por uma amiga minha que a Nestlé está encabeçando o ranking de poluição do planeta e de políticas também destrutivas para o meio ambiente. Então, assim, vamos lá, vamos defender a causa trans na TV, mas vamos continuar, né, sendo uma merda para o planeta de um modo geral. Pronto, exatamente. Não, foi lindo, maravilhoso, apoio. É sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. Mentira, e não tá tudo bem. E, na verdade, isso daí é uma coisa que eu acho super relevante, porque são discussões. Eu volto um pouquinho naquele assunto que eu estava falando. As pessoas não gostam de ter discussões difíceis, elas gostam de ser tudo preto no branco, e as coisas não são assim. Você tem que ter esse tipo de discussão. E se você acertar uma vez, não quer dizer que você acertou sempre. E a gente vai cobrar de você quando você errar. E quando você errar, você se reporta, você tenta melhorar. E é assim que a gente constrói algo e cresce. É simples assim. Tipo, eu também vou trazer o problema de das marcas que só levantam a bandeira LGBT no mês de junho. Uhum. Exatamente. É para elas que vocês vão ficar dando ibope, sabe? Só Não. refletir um pouco sobre o que você consome, sabe, gente? Eu não. Exato, tem que refletir, exatamente, refletir sobre o que você consome. Tentar manter o Pink Money circulando no Pink Money. E é por isso aí, deixo aqui meu @, RainbowTeacherBR, quem precisar de professor de inglês. Na verdade. A comunidade LGBTQ e a mais quiser aí o professor de inglês para manter, né? Alimente uma bicha. É aí que tá. Não, mas brincadeiras à parte. Mas a gente tem que saber de quem que a gente está consumindo. Isso também é uma parte importante de você ser LGBTQIA+. Não que tenha um livro de regras, eu sei que tem gente que não liga para isso, eu tenho dezenas não, porque eu nem tenho tudo isso de amigo. Eu tenho alguns amigos que são da comunidade. Eu tenho dezenas, eu tenho 3 amigos. E desses 3 amigos, que caga para todas essas discussões que a gente está tendo. Eles não pensam, nem se preocupam com isso. E isso não faz deles menos parte da comunidade. Talvez eu deixe eles ali na bordinha. Talvez ali pronto para soltar a mão. Mas tá lá ainda, tá lá. E uma coisa engraçada até, de toda essa situação da Globo e tal, a Globo não tem, né, uma programação especial no mês de junho, né? Eu não vi falar nada na Globo, tipo assim, olha só, é o mês do orgulho, vamos... pode ser, longe de mim defender a Globo, mas pode ser que o Fantástico, ou programas bem pontuais, tenha feito alguma coisa, tipo, estamos no mês do... É a cara do Fantástico. O Fantástico é o quebrando tabu da Globo, né? Então, Jareta. Quebrando o tabu, vamos trazer mais polêmicas? Eu não sei o que você mandou ali no chat. Eu acho, inclusive, que é um caminho para as pessoas entenderem. Não estou dizendo que não tinha que existir coisas assim, mas eu acho que não pode parar por aí, entendeu? Quando eu uso a alcunha quebrando tabu, é um jeito pejorativo de dizer
que têm críticas que são rasas, e algumas do Quebrando Sim. Tabu são rasas, do tipo de Uhum. elogiar uma coisa, por exemplo, o Dória, eu lembro no comecinho da gestão Dória que ele fez lá uma parceria público-privado para empregar pessoas em situação de vulnerabilidade em restaurantes do McDonald's, por exemplo. Pronto, já vamos aplaudir o PSDB. Depois de uma gestão completamente escrota, né, em vários níveis, por exemplo, desmonte na educação, que o PSDB faz historicamente em São Paulo, a segurança pública repressiva também, né, jornadas de julho, as manifestações de julho, foi uma repressão da PM no estado de São Paulo que desencadeou tudo. Então, eu acho que é isso, entendeu? Você não perder de vista essas coisas e não ficar superficial. Eu acho que boa parte dos problemas que a gente enfrenta hoje, no ponto de vista macro, é por conta dessa superficialidade que é fácil de cair. Acabei de falar aqui o comercial, aliás, eu tentei jogar o link aí, fui bloqueado no chat, não sabia que eu podia fazer isso. O comercial Não, da você Nescau. pode, é só que eu ia até falar, o que você mandou no chat, por causa que eu coloquei uns bots, e aí eu acho que tem algumas coisas que eu tenho que desvincular do Tá. bot, que ele deve ter proibido as pessoas de mandar link, mas eu vou tirar isso lá. Eu acho que o bot não deixa mandar link mesmo. Isso é Desculpa. verdade. Porque essa da Nescau, quando eu vi, foi esse ano. Eu vi, eu fiquei maravilhado, achei que legal, vou aplaudir a marca publicamente no Twitter. E aí foi quando uma amiga minha falou, amigo, vem cá, senta aqui. Elissa, um beijo pra você, vocês conhecem Elissa. Ela que me falou, ela falou assim, olha a Nestlé como ela ocupa esses rankings aqui, do tipo, e eu falei, mano, é verdade, eu super caí. Pink Money funcionou aqui, entendeu? Uhum. Então, a minha visão rasa do assunto foi enriquecida por uma visão de uma colega que me deu esse toque. Então, por isso que eu acho que é importante a gente sempre refletir isso, né? Quem que ganha com isso? Qual é o interesse por trás? Essa empresa realmente... Vamos ver, por exemplo, a mesa diretora da empresa. Cadê LGBTQIA+, ali, né? Cadê a população negra ali quando esse assunto também é explorado comercialmente? Então, no caso do cinema, sabe, não adianta a gente ter também todas essas representações bem feitas, mas imperar a lógica do teste do sofá, por exemplo, e aí um escândalo como o do Harvey Weinstein, que saiu uma coisa, de repente começou a sair várias. Então, eu acho que as coisas precisam dar juntas para serem coerentes, senão a gente não avança. Não, é sobre isso. Eu vou até criticar um pouquinho alguém que eu gosto muito, que é muito difícil, que é o Neil Gaiman, que eu amo, e porque eu acho que ele trata a representatividade das coisas dele lindamente. Mas, por exemplo, vai sair Sandman, e teve todo o rolê de estar trazendo uns atrizes atores diversificados, eles compartilharam os personagens e os pronomes que os personagens vão usar, até porque ele tem o personagem Desejo, Desire, que nos livros, na época, ele já escrevia como o a Desejo. Ele sempre se referia a o a Desejo como com ambos os pronomes. Isso sempre foi lindo, enfim. Porém, eu fui ver quem tá por trás da série. E aí eu só me decepcionei um pouquinho, porque eu só vi um monte de homem, roteiro e produção e várias coisas. Eu fiquei. Então, né? Como a gente disse, é tão ou mais importante. Mas pelo menos a gente sabe que é um material bom do Gaiman, no geral. Então, a gente tem uma esperança de Mas que... é aquele rolê que a gente tá falando aqui de tipo, vamos apoiar e falar que tá certo e falar, então, amigo, aqui você tem que dar uma melhoradinha. Podia melhorar, né? E voltando uma coisa que o Bruno falou há horas atrás, mas eu esqueci, porque a gente entrou em várias outras discussões importantes, que era do caso do Félix, que foi a mesma coisa que eu senti com o Brokeback, que é bacana, pode continuar isso aí, é importante para algumas pessoas, eu não preciso disso. Foi mais ou menos o que eu senti, eu acho que o Bruno descreveu perfeitamente essa sensação. Então a gente tem representatividade 90% das vezes é bom. Eles vão ter a paciência que você não tem para explicar para sua família, né, para seus tios, tias, uma realidade que você não está nem um pouco disposto a fazer, por motivos de você não é obrigado. Mas, ao mesmo tempo, existem coisas que, para mim, já passei disso, já passou. Eu não preciso ver essa parte. É o famoso a história de origem do Spider-Man. Já conheço, já tá bom. Não quero ver de novo, não.
eu já sei como um gay funciona. Já sei como funciona, já. Mas assim, talvez em outras letras já eu precisaria de uma coisa mais básica para entender, porque talvez eu não tenha esse Por conhecimento exemplo, todo. eu aprendi sobre intersexo com um filme, que é o XXY, que foi uma professora de antropologia que passou em aula. Olha a importância do cinema, né, para mostrar isso. Não sei quão também já teve a curadoria dela, né? Então era alguém Uhum. que estudava isso, entendia. Não sei, não segui a discussão para ver se o filme aborda de um jeito ou não, mas foi uma porta de entrada, segura, digamos assim, para entrar, né? E não a partir da violência, do estereótipo e tal. Gente, eu acho que eu assisti esse filme. Eu já assisti esse filme e ele foi recomendado pra Apagado na mim. minha cabeça. Ele foi recomendado pra mim por um cara que recomendou de uma forma muito estranha. Assim, e aí eu fiquei, ai, sei lá, tá tentando, sabe? É argentino, né? Se eu não me engano, não lembro. Gente. Eu vi aqui no chat que o Glauco mandou, né? Atualizar pressupostos é uma baita expressão. Deixa eu dar referência aqui. Eu aprendi esse conceito preparando um seminário numa aula do Achei doutorado, que lindo, é achei que lindo. é bonito, né? É um conceito de hermenêutica de um filósofo alemão chamado Gadamer. E ele vai falar que a compreensão passa por isso. A gente sempre vai aprender. A gente nunca chega zerado num tema. Alguma coisa você vai achar que você sabe daquilo, é o seu pressuposto. E aí, quando você tem contato com esse novo objeto de compreensão, para aprender, você vai voltar para o seu pressuposto, olhar para ele, ver o que você acha que tem que mudar daquilo e ter um novo pressuposto. Então ele fala que a compreensão é uma espiral, porque ela vai saindo, vai atualizando o pressuposto e quanto mais cresce, mais daquilo você sabe, mas nunca vai ser definitivo, porque o conhecimento muda, evolui, né? Isso é o que deveria ser, pelo menos, né? A gente vive num mundo que se isso não bate com o meu pressuposto, eu descarto, e cloroquina funciona assim. Então, mas enfim, é daí que só queria dar o crédito para a expressão atualizar pressupostos, que eu incorporei, eu acho muito boa também. Nossa, achei linda, muito obrigada. Ai, É, amo baixar o Bruno Jareta. Professor. Professor. professor doutor. É, Doutor. o Glauco mandou aqui que a Globo vai ter mesmo uma Vai programação. ter. Não posso nem mais fazer a crítica. Mas era um Vai mês, não era pegar. 5 dias que eu É isso que eu queria. ia falar. Vai pegar os últimos 5 diazinhos ali e vai. Ah, mas deixa eu reconhecer uma coisa. Eu falei do Jornal Nacional, mas na lógica progressista nos costumes e conservadora na política econômica e social, né? Enfim, e trabalhista, melhor dizendo. O Jornal Nacional teve um dia que abriu, eu falei, gente, é o Jornal Nacional quebrando tabu hoje. Porque a primeira matéria foi sobre aquele caso no Leblon, do casal racista que acusou o instrutor de surf a roubar a bicicleta. E aí a matéria teve uma abordagem interessante, claro, um repórter branco, achei que não precisava ter sido por aí, mas teve uma abordagem interessante que eu achei, eu avaliei da minha posição aqui, não vi problemas. Logo na sequência, teve uma matéria daquele padre. Na verdade, foram 2 ou 3 casos de homofobia, com destaque para aquele padre, porque ele comentou no sermão falando, desculpa, 2 viados, uma blasfêmia e tal, falando dos repórteres da Globo, num telejornal, acho que no Bom Dia São Paulo, não lembro agora, no SPTV, que eles falaram, que no Dia dos Namorados, ano passado, falou, amor, eu tô chegando em casa, não sei o quê, prepara o jantar, alguma coisa assim. E aí a Globo fez também uma matéria super legal, mostrando entidades, né, que lidam com a proteção à população LGBTQIA+, condenando isso, falando porque é um problema, que o padre não tem esse direito, mostrou um outro padre condenando outro, eu não lembro se era padre ou cantor católico, condenando o padre, falando que é crime o que ele fez, que ele vai ser investigado e tal, e na sequência uma matéria sobre a tecnologia ajudando a barrar comentários homofóbicos na Parada da Diversidade de São Paulo, que foi online de novo esse ano. Eu falei, aqui, ó, beleza, até aqui, se esse jornal, a contribuição que ele desse para a sociedade fosse só por aí, tava ótimo, né? Aí logo na sequência volta para uma escolha muito difícil, né? E nesse momento não tem sido muito assim, porque o Bolsonaro tem sido uma ameaça para a Globo em outros aspectos. Mas vai ser a primeira a abraçar a terceira via, que mantém uma política econômica no país que é contra o povo e que fode principalmente a população LGBTQIA+, marginalizada, né?
Uhum. Enfim, Uhum. então, só O queria fazer esse André, o comentário. André Dahmer fez uma arte linda, na verdade, né? De tipo dois caminhos, à esquerda, e aí a terceira via e a direita convergindo. Bombadinhos. Bombadinhas. É uma piada interna, depois um dia a gente se explica, Tamires. Acho que agora não convém. Neste Tudo bem. Tudo bem. Mas, pois é, né? Esse que é o problema da Globo. A Globo é tipo os Estados Unidos, né? Ela é progressista, mas Eu até um amo. certo ponto. Eu amo que a gente deu check em tudo, até no ódio ao capitalismo aqui, como sempre. Eu achei que hoje não ia ter, que eu falei assim, sei lá, a Jareta tá aqui, vou ficar meio acanhada de tacar um vamos lutar contra o sistema no meio da conversa do nada. Imagina, o Jareta tá maior de vermelho. comuna, maior comuna do meu grupo de WhatsApp, você não vai fazer isso? Imagina. Tem que ter um abaixo sistema. E outra, a gente está falando sobre LGBTQIA+. Nós, por definição, estamos à margem do sistema. Então, quebrar o sistema está praticamente intrínseco a fazer parte da comunidade. Ainda que, de novo, não é Uhum. obrigatório, não está na listinha, mas a gente deixa no cantinho para soltar a mão se precisar. A gente. Porque, Escolhas. porque, é assim, porque Algumas a são gente fáceis, decidiu. outras são difíceis. Mas então derrubar o sistema faz parte também da... Aí, tá aí uma discussão que eu nunca vi num filme que tratasse de assuntos LGBTQIA+. Assim, existem, mas os mais indies, mais curtas, uma coisa mais underground, mas não em blockbuster, não no rolê. Eu acho que é muito difícil isso aparecer, até porque, né, o sistema é o que alimenta e cria esses filmes. Então, although, né, eu já falei, né, que tem aquela teoria de que eles fazem filmes com sistemas opressores sendo derrubados Ah, para sim, a gente teve essa controlar a gente, conversa. que isso alivia a nossa vontade de querer derrubar o sistema, porque a gente sai com o prazer Nossa, de, olha, o sistema esse foi dá um bom derrubado. papinho de quinta, né? Vai trazer filmes que quebram o sistema e como você se sentiu sobre eles. E terminar o papinho com vamos I fazer um vote coquetel you, Molotov. né? Então, é uma outra discussão aí de distopias. Mas é sobre isso. É Tá sobre isso. passada? Tá passada. Nossa, a gente não soltou um tá passada aqui hoje. Já falei várias vezes hoje, tô cansado já do tá passada. Ai, como você é É... cringe, Paulo. Ai, sou dessas. Sou cringe mesmo. É isso, a gente veio aqui com esse pessoal cringe hoje ter essa discussão. E muito obrigada, Jareta, Paulo, por ter Foi um participado. prazer. Vocês têm Sempre um uma prazer. indicação, a última indicação aqui, final, que vocês falam, ó, hoje eu não posso sair daqui sem falar para você assistir isso. Hum, Eu não assisti Pose, mas o Jareta acho que assistiu Pose. Ele devia eu, falar o quão eu não Pose assisti Pose, mas eu vou recomendar algo na linha Pose. Ah, menos militância e mais diversão, sem deixar a militância de lado. Tem Legendary, que é um reality show da Ah, Jamila Jamil, verdade. que é sobre voguing, que tem a ver com essa arte nos Estados Unidos levada por mulheres translatinas, né, criadas, né, na essência por elas. E é um reality que vai pegar e transformar em competição, botar numa caixinha e vender. Mas é interessante para conhecer a cultura vogue nos Estados Unidos, eu achei bem interessante. E Pose está na minha lista, vou assistir. a Pro gente nem Cliffhangers a gente citou, vai trazer um dia. a gente nem citou o RuPaul, né? É que eu não assisto muito RuPaul, mas o Jareta tinha mais conhecimento para poder falar. A gente nem falou de RuPaul's Drag Race. Não, mas, Recomendação. mas como eu sempre falo, os papinhos de quinta a gente começa aqui. Daqui a pouco a gente volta para eles de novo, eles. É, é, eu vou recomendar as duas coisas que eu citei. Uma, Steven Universe, porque eu vou sempre recomendar Steven Universe, então assistam Steven Universe. Tem episódios que são mais bobinhos, então eu entendo quando você já é adulto que existe uma dificuldade ali, talvez. Mas também tem episódios que parece que são bobinhos e no final tem um que você fala assim, nossa, não é tão bobo assim. Mas a evolução da história, e inclusive que tem a segunda série, né?
Que aí tem o Steven Universe, tem o filme e tem o Steven Universe Future, que é ao passado alguns anos, que os personagens estão mais velhos e existe uma evolução também nos problemas que os personagens passam, então eu acho muito legal que tem outras identificações ali, que é um público-alvo, inclusive, ali da adolescência, final da adolescência, que não existem praticamente programas para esse tipo de pessoa, então foi legal que eles fizeram isso. Então eu recomendo Steven Universe. E para quem quiser assistir uma série antiga muito engraçada, que não devia ter sido cancelada e foi, assistam Happy Endings, porque toda vez que eu falo de Happy Endings, eu quero assistir Happy Endings de novo, porque é muito engraçado. Principalmente se você é gay, eu acho que o Max é um personagem que vale a pena de ser conhecido, sabe? Eu gosto muito. Demais. Eu amo que eu solto as perguntas que eu mesmo não pensei. Vocês reclamaram que, nossa, Tamir, você não estava preparado, não me preparou para as perguntas. Eu nem me preparo para as perguntas, gente. Mas eu acho que eu vou deixar Sex Education, porque eu amo essa série. Eu acho que ela tá atingindo o público que ela tem que atingir, tá trazendo as discussões que ela tem que trazer. E eu tô apaixonada. Sex Education me parece que é essa série, particularmente eu acho que por eu não ser o público-alvo, eu não assisti. Queria assistir, mas eu tenho medo de ter preguiça. É bem teenager. Então, é que às vezes a coisa bem teenager funciona pra mim, mas nem sempre ela funciona pra mim. Essa semana, eu acho que é na semana que vem, tá para estrear a série, vamos deixar uma recomendação sem assistir, mas que eu tô apostando muito, que é Manhãs de Setembro, que é uma série da Lineker, se eu não me engano é pro Prime Video. Então, para ficar de olho. Fique E de a gente olho. não falou de Me Chame Pelo Seu Nome, olha só. Não falamos de Me Chame Pelo Seu Nome, hein? Olha, polêmicas. A gente acabou nem trazendo tanta polêmica depois da gente meter o pau na Globo e um monte de coisa. Nem trouxemos tanta É que polêmica assim. são tantas polêmicas, a gente parou aqui, a gente discutiu Nossa, mais tem do que aquele filme filme. nacional dos irmãos lá, que são um casal Nossa. de Que eu sempre irmãos. deixo aqui no finalzinho do papinho de quinta. Ô, vocês querem que a gente continue? Ai, Aqui meu estão nossas Deus! redes. Chama nós, fala, ô, aquele papinho de quinta sobre representatividade. Precisa Eu, continuar. eu assisti no cinema esse filme do casal de irmãos, eu tinha É, apagado do isso na começo minha ao fim. cabeça, do começo ao fim. Acabei de achar que é o nome, não lembrava. Tinha apagado da minha cabeça. Hoje eu não quero voltar sozinho, que é legal. Hoje eu Sim, não quero tem muita voltar coisa pra ver. sozinho. Ai, meu Ah, Deus é do lá. céu. Mas a gente fez uma coisa mais importante. Pelo menos hoje eu não fiquei aqui só tiltando Dando e falando hate. mal, e gritando e dando hate. Não, A mas gente foi. discutiu o que A é uma boa gente. representatividade. Calma que aí a gente vai. Eu vou levar isso daqui pra realmente o que é o papinho de quinta. A gente não falou de Sense8, que foi a imagem que abriu o programa. Que era o que eu mais queria falar. Não era o que eu mais queria falar, mas era um exemplo positivo. É isso que acontece no papinho Traduzido de por duas quinta, mulheres gente. trans. Produzido por mulheres trans, em que a gente tem Wachowski. personagens gays feitos por atores gays, a gente tem personagem trans feito por atores trans, né? No caso, Ai, uma atriz trans, eu eu não lembro amo se tem Sense8. mais alguém. Enfim, o jeito que eles retratam as coisas é legal, é bacana. Quando o ator foi homofóbico, foi lá e foi cortado. Tipo, foi tudo. Eles fizeram um roteiro ali